Olá, pessoal. Olá, olá, tudo bem? Apesar de que amanhã nós vamos fazer perguntas e respostas. Se vocês entrarem aí no History, você clica no post e consegue fazer as perguntas que você deseja, ou que ficou para você assim uma lacuna, né? E que você acha que amanhã ainda vai precisar é, levantar e ver, né? Para poder esclarecer o quanto eram os pontos. Uma das coisas muito legais que a gente pode também fazer ao longo da semana, você pode recomendar os vídeos para outras pessoas. O vídeo hoje várias pessoas me perguntaram sobre isso. O vídeo da terça, que a gente classificou tipos de medo, né? De acordo com os momentos, de acordo com as circunstâncias, essa classificação dos medos, né? A gente fez e falou, classificou na terça-feira e o vídeo tá no YouTube já, né? E hoje a gente também tá subindo o vídeo de ontem, que foi um vídeo que a gente falou um pouquinho das reações, de como você reagir para que você pudesse enfrentar, né? A questão do enfrentar. Eu recebi alguns depoimentos ontem que a gente pausou rapidinho. Uns depoimentos muito legais e eu acho que é muito interessante a gente não esquecer que isso é um processo. Porque o depoimento da Babi na segunda-feira, né? Porque a Babi viveu coisas muito reais, apesar de ser uma pessoa super integrada na vida com Deus, apesar de ser uma pessoa super dedicada na vida familiar, na vida pessoal, mas a gente sabe que nós, todos seres humanos, que a gente tá tentando mostrar um pouquinho pra você é que todos nós temos problemas e não tem nenhum problema a gente ter problema. Fica sempre com isso no teu coração que você vai lembrar que eu te falei. Não tem problema você ter problema, tem problema você não querer resolver o problema, né? Tem problema você não prestar atenção que tá acontecendo com você e ficar desconectado daquilo que você poderia já estar resolvendo. Então, o vídeo da terça somado ao vídeo da quinta, que dá um total de 1 hora, 30 minutos cada um, até um pouquinho menos, te dá uma base muito boa de entender os tipos de medo e também, em seguida, de você começar a pensar como é que você vai isso no enfrentamento. Hoje nós vamos falar com a Vânia, né? Que é uma pessoa incrível. Eu sou a maior fã dela, da voz dela, do jeito dela como mãe. E aí? Tudo bem? Tudo bem, Crispa? Tudo, e você? Eu tava falando que Tô eu sou maior bem. fã sua, mas eu não sou só fã da sua voz, que é linda, que eu amo de paixão, mas também eu sou fã de você como mãe, que eu acho demais, né? Amém. Que é muito legal, porque eu tava pensando nisso hoje à tarde, né? Tava orando por você, sempre oro. E eu tava Sim. pensando, né, como é legal a gente ver você, e você falou um dia pra mim uma coisa que ficou tão marcada na minha mente, você falou, Bispa, esse trabalho dos teens é muito legal pra mim, porque eu acabei me envolvendo com os meus filhos de uma outra forma, né? Isso foi, Verdade, eu fiquei verdade. pensando, até teve um dia que eu fui lá no Kids lá ficar com o João um pouco por causa do teu depoimento disso, né? Fiquei pensando, puxa, a gente pode se envolver de uma outra forma também, né? Com E, certeza. e eu estava falando também um pouquinho que essa semana, até para te balizar, e aí você poder falar com propriedade, eu te chamei porque eu acho que você teve algumas superações muito legais ao longo da tua vida, né? É muito Sim. legal quando a gente vê as pessoas entendendo um pouco da gente do lado normal, humano, que é aquilo que a gente Aham. enfrenta para poder ser uma mulher de Deus e, como todas as outras, também com Sim, dores, com medos, com dificuldades. E eu acho o teu sim. depoimento muito forte porque você transformou as tuas dores em ministério, em Sim. testemunho, em Uhum. pregação, em música, né? Você Sim. transformou a tua maldição em bênção em muitas coisas na tua vida, né? Então eu acho o teu depoimento forte em todos os sentidos e a gente vê que você no altar não é nada estereótipo, né? Você é Amém. bem, eu acho você totalmente você e eu acho isso Aham. super gostoso de ver, porque você vê que a pessoa é natural com ela, com as pessoas, esse seu Sim. jeitinho às vezes calmo de falar. E eu sei que você tem vitórias contra o medo na tua vida. Eu queria que você contasse algumas experiências que fizeram a diferença para Sim. você, que te fizeram uma pessoa melhor ao longo do tempo, né? Sim. Assim, em primeiro lugar, quero agradecer o convite. Estou muito feliz de estar aqui.
E assim, eu te admiro muito. Eu sempre falo para o Ronaldo, nossa, a Bispa é tão inteligente, meu Deus, como consegue decorar tudo aquilo, né? Às vezes que eu já tive oportunidade de te ouvir ministrando, falando, ensinando, né? E eu falo, meu Deus, ela sabe tanto, Senhor, me ajuda, eu quero chegar lá, eu vou chegar Ah, lá um dia. misericórdia. Misericórdia, Deus. Ai, mas eu estou muito feliz de estar aqui e poder compartilhar um pouquinho, né, o que Deus tem feito nas nossas vidas, vitórias que a gente tem alcançado através da graça dele, né? Amém. E assim, Bispa, eu já quando criança, eu sempre fui uma criança muito tímida, muito medrosa, e teve algumas coisas que eu tive que enfrentar, até por conta mesmo, né? Ah, naquela época, os pais sempre tinham mais filhos, embora nós somos em quatro, né? Eu, o pastor Léo, a Alessandra e a Helenice. Mas assim, eu como mais velha, teve muitas coisas que eu tive que assumir. E eu Tá, sempre fui uma criança muito tímida, medrosa e cheia de complexos. tá. Então, eu acredito que também esse tempo que eu passei, até mesmo a questão do ambiente que eu cresci, meus pais evangélicos, bênção de Deus, me ensinaram muito o caminho do Senhor, mas tinha algumas coisas que também neles tinha essa questão da timidez, que talvez, no meu caso, eu absorvi mais toda essa questão, todo o contexto que a gente viveu. E eu cresci dessa maneira. Eu cresci assim, com medo de tudo, com vergonha de todo mundo. Eu andava na rua, para você ter uma noção, quando eu saía de casa para ir para a escola, e a minha escola era um pouco longe, então eu tinha que andar muito, atravessar pelo menos umas 3 avenidas, assim, de pesada, né, de muito trânsito. Eu corri igual uma doidinha. E todo mundo que aparecia na minha frente, tinha uma senhora que ela era meio esquisita, Ai, que barato. e tinha uma pinta enorme. E Achou que toda era vez, bruxa. no horário que eu passava, eu vivia correndo, né? Desesperada e tal, com medo. E toda vez a gente sempre encontrava no mesmo horário, não sei se ele ia buscar a neta, eu não lembro, não sei. E, gente, daí quando eu via aquela mulher, eu parava assim, ficava tremendo e dava volta, assim, fui morrendo de medo dela. Uma vez fui quase atropelada por causa dela. E era aquele pavor, sabe? Assim, coisas que parecem bobeira. Eu tinha vergonha, às vezes, de entrar numa loja e perguntar o preço. Porque eu falava assim, eu não sou capaz de comprar isso aqui, eu não vou perguntar, não vou comprar. Eu tenho vergonha, sabe? E às vezes a questão de algumas pessoas me chamarem para ir na casa e tudo mais, eu falei assim, eu não vou, imagina, eu vou na casa da pessoa, não vou conversar o quê com essa pessoa? Que vergonha! Não tenho que conversar. Sabe? Assim, coisas que parece que é bobeira, mas travava Mas que tanta tinham, gente. nossa, te paralisava, né, até, às Sim, vezes, né? com certeza. E eu cresci dessa maneira, até mesmo para ir em banco, essas coisas assim. Às vezes minha mãe mandava ir, eu morria de medo, sabe? De poder perguntar. Assim, eu cresci dessa maneira. E foi difícil para eu poder enfrentar alguns medos. E teve um dia que não teve como, né? Depois, já adulta, eu passei por um período difícil de síndrome do pânico e depressão, Tá. principalmente depois do nascimento do Guigui, quem conhece o meu testemunho. Uhum. Assim, foram tempos muito difíceis da minha vida, onde eu comecei a ter experiências com o Senhor, que o meu marido está aqui, ele sabe o quanto que foi sofrido a gente passar por isso. Nós passamos por 8 anos pela síndrome do pânico e depressão. Constatado pelo médico, tomei remédio, tomei tarja preta, assim, eu fiz o tratamento e não queria, mas eu precisei. Mas uma coisa que eu tinha no meu coração, porque assim, depende muito, né, das pessoas que passam por isso. Tem uns que não querem viver com ninguém, tem outros que se mergulha mesmo na cama de depressão. Eu ficava dormindo por causa dos remédios, mas eu queria muitas Tá, pessoas perto de mim. E sentia tá, muita falta da minha mãe perto de mim. tá. E foi um tempo que não tinha como eles estarem perto. Então, eu tive que lutar muito em oração,
Tiveram algumas pessoas que estiveram do meu lado, comigo, orando, mas foram poucas. Mas o Senhor mandou as pessoas certas. E o meu marido também, que me ajudou muito. E eu lembro que teve um dia, né? Eu sempre orava muito a Deus, então às vezes eu estava lá no culto, às vezes eu dava risada, e as pessoas não percebiam o que estava acontecendo, e eu dentro de mim desesperada, às vezes eu falava assim, meu Deus do céu, tomara que essa pessoa pergunte alguma coisa, que eu preciso de abraçar ela aqui, eu preciso de desabafar, preciso de chorar, preciso de, né, orar junto, mas tinha algumas coisas que eu precisava de enfrentar sozinha. É claro que o Senhor, Ele prepara pessoas para te ajudar. Porque a palavra de Deus fala, um ao outro ajudou e o seu companheiro disse, esforça-te. Né? Então, o Senhor, Ele prepara, mas tem coisas que é você e Deus, para você realmente viver essa libertação e ter essa experiência. E foi uma vez, eu passando ainda, né, por isso, eu comecei a receber um monte de convite para cantar. Meu Deus do céu. E foi um tempo assim que a gente recebeu muitos convites. Eu falei, meu Deus, como que eu vou fazer? Eu estou passando mal. E às vezes eu ia passando mal, tentando mostrar que eu estava bem. Eu subia e falei, Jesus, tem misericórdia, Senhor, me ajuda. A princípio, eu não me sentia digna, né? Porque as pessoas falavam que era demônio, que era não sei o quê, que não sei o quê. Mas assim, foi ali que Deus começou a trabalhar em mim e começou a minha libertação. Eu começava a louvar, passava. E teve um dia que eu tive uma crise muito forte, muito forte. E eu comecei a sentir muita moleza, assim, foi algo muito forte mesmo, sério. E eu tinha o culto lá, acho que era o Bispo Carlinhos, né, amor? Na Vila Matilde. Eu falei, meu Deus, liga para o bispo, amor. Eu falei, liga para o bispo, porque não vai dar para eu ir. E eu comecei a clamar, porque eu estava passando muito mal, a sensação parecia que eu ia morrer. Muito mal, e aquela coisa ruim, aquele medo, né? Porque você ficava com medo de ter a crise. Então você ficava todo apavorado e sendo oprimido, né? Pelo diabo e tudo mais, e um monte de coisa passando na cabeça. Daí eu falei assim, Senhor, daí chegou uma hora que eu caí no chão, comecei mesmo a gritar, o Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, Deus traga a cura sobre o meu corpo. Eu comecei a chorar. Eu falei assim, não, amor, liga lá, fala que eu vou. Estava chovendo muito, eu fui, cheguei lá. O que acontece? O bispo não tinha chegado, porque acho que ele morava longe, e estava muita chuva, bispo, muita chuva, chovendo mesmo, de alguns lugares já com ponto de alagamento. E a igreja, o pessoal estava chegando, algumas pessoas estavam chegando, aí falaram assim, olha, Vânia, você começa o culto aí, a gente vai orar, começa o culto, vamos esperar o bispo. Então você ora, canta, faz oferta. E eu falei, meu Deus do céu, e agora? Eu falei, Jesus, como é que eu posso fazer? Tinha acabado de ter uma crise, eu estava só Jesus. Eu falei, Senhor, o que eu vou fazer? Meu Deus, tem misericórdia. Bispa, mas olha, Deus foi tão tremendo que eu comecei a cantar, comecei a fazer tudo que tinha que fazer. E chegou uma hora que eu comecei a ministrar e orar. Né? E eu senti o Espírito de Deus trabalhando na minha vida, trazendo a cura. E depois do louvor e tudo mais, eu fiz o chamamento e falei sobre isso. As pessoas que tinham depressão, eu comecei a ministrar. Eu falei, Senhor, eu estou ministrando porque é para mim, eu quero receber a cura. E foi quando eu ministrei, gente, quase a igreja toda veio para frente. E eu tive que orar por essas pessoas. Então, assim, foi assim, uma experiência tão forte com Deus. E cada vez que eu subia no altar, era uma parte minha que Deus ia trabalhando, transformando. E até o meu CD Ressurreição, ele vem desse tempo. Eu falo que o CD Ressurreição é minha autobiografia, porque as músicas foram chegando bem nessa época, né, que eu estava passando por luta. E todos os louvores, eu falei, eu quero que todos os louvores desse CD falem sobre essa cura, sobre essa libertação, sobre essa ressurreição. E então foi uma das experiências, né, que eu tive diante do altar, diante de Deus, e coisas que eu tive que enfrentar. Teve coisas que eu tive que orar sozinha, né, que era eu e Deus. E assim, e o Senhor, ele foi trabalhando e trazendo a libertação. E a outra também foi no hospital, né,
esse tempo de luta depois do Guigui. E para quem não conhece meu testemunho, eu não podia engravidar, o Senhor me deu 2 filhos lindos. E na gravidez do Guigui, quando o Guigui foi nascer, dia 16 de fevereiro, na verdade, dia 16 de fevereiro era para ser a data que as pessoas iam lembrar de mim com muito carinho, quem realmente gosta de mim. Porque eu faço dia 4 de fevereiro. Dia 16 de fevereiro, o Guigui nasceu. E ali no hospital, eu passei pelo vale, um tempo muito difícil na minha vida. E onde, primeiro, que o Guilherme nasceu com a síndrome da irritabilidade, então já saí com o diagnóstico complicadíssimo dele, ia ter que começar a fazer tratamento com neuro. Eu tive uma alergia à medicação e eu entrei em choque. Eu comecei literalmente a morrer mesmo, estava indo embora. Eu tive uma experiência forte, quase morte, com Deus, onde eu via minha vida toda. E ali Deus estava completando a obra na minha vida, né? Trabalhando aquilo que Ele precisava de limpar desde lá da infância, né? O medo de tudo. E também algo que Deus queria que eu tivesse um encontro real com Ele, sabe? Para poder viver a verdade que a gente lê e muitas vezes a gente não vive. A verdade que liberta, que faz você estar agasalhada nesse amor, né? Que a gente, em primeiro João que fala, né? 1 João 4, que fala que para a gente lançar fora todo medo, né, e estar abrigada nesse amor. Então, assim, quando a gente está abrigada nesse amor, a gente confia tanto que tudo aquilo que é fragmentos, né, tudo aquilo que vem trazer destruição, o Senhor ele vai colando, ele vai transformando, você vai sendo agasalhado e você vai vivendo a experiência de quem vive nesse amor. E era isso que Deus queria. Então, não era a minha vez ainda, não era meu tempo. E muitas coisas que às vezes chegam, a gente está vivendo num tempo difícil. Sim. Num tempo de incertezas, num tempo onde a gente está recebendo várias notícias ruins. E o medo, ele está batendo a nossa porta. E se a gente não estiver seguro no Senhor, a gente vive o desespero, a gente vive o pânico, a gente vive o terror. E a gente precisa de aprender a viver essa paz que excede o entendimento, né? Que a gente parava a pensar, falei, Senhor, a gente está passando pelo vale e tudo, mas a gente tem paz. Porque a gente sabe que lá na frente a gente vai encontrar as águas tranquilas, a nossa alma vai ser refrigerada, né? E a gente vai poder viver e mostrar, né, para as pessoas, através do nosso testemunho, as experiências vividas, né? Porque a gente está aqui para aprender um com o outro, a gente aprende todos os dias, verdade, né? Verdade. Então, eu gosto muito desse versículo, repetindo aqui, um ou outro ajudou e seu companheiro disse, esforça-te, isso é muito lindo. E o poder da unidade também, né? Que nos faz viver a bênção também. Sim. Mas existem coisas que é você e Deus. Jacó não lutou com o anjo, então é aquela hora que você e Deus ali pronto, não tem como. E graças a Deus eu venci. Você vê, eu tinha medo eu morria de medo de injeção. Era cada coisa. Eu tomei muita Bezetacil. Que coisa engraçada. Eu tinha medo de tudo, bispo, de tudo. E esse medo me travou muito. E esse medo me fez não viver muitas coisas que eu poderia ter vivido, entendeu? Porque eu não acreditava em mim. Não acreditava, eu não achava que eu era capaz de uma vez. Olha só. Eu estava ministrando na igreja. Comecinho a gente estava começando na Renascer, né, a banda Blan e tal. Então, eu sempre tive vergonha de falar que quem ministrava na banda Bani era o pastor Léo. E teve um dia que eu falei assim, não, eu vou falar em nome de Jesus, eu preciso de vencer isso. Fui e ministrei. Quando eu desci do altar, teve uma pessoa que falou assim para mim, minha filha, você cantando é uma bênção, mas ministrando é uma negação. E já depois disso, nunca mais eu tive coragem de falar. Eu só vim falar que depois do meu CD, depois de muitos anos atrás, e mesmo assim, não confiando, sabe? Tá. Mas assim, hoje o Senhor tem trabalhado na minha vida, e graças a Deus eu posso até ser um pouco assim, meia, né? Mas não tenho mais aquela timidez que me rouba, né? A alegria de poder me expressar e ser feliz e viver. Sim, nem parece. Aquele tempo, né? Aquele tempo que a gente precisa de viver em cada situação. E graças a Deus, o Senhor ele tem trabalhado na minha vida todos os dias.
Você sabe que é muito sério, porque eu tava pensando aqui, né? Primeiro que essa pessoa que tá falando não tem nada a ver com essa pessoa do passado, não dá nem para associar, né? Amém. Porque você é uma pessoa alegre, você fala sorrindo, né? A gente vê você falar, Natália, você já fala sorrindo. É assim, é a tua expressão de corpo, a Aham. sua expressão verbal já é uma fala que sorridente. Sim, sim. E você é uma pessoa que passa para a gente quando está falando no início do louvor, aquelas pequenas ministrações que antecedem os louvores, que a gente chama dos ministros de louvor. Para Sim. mim, eu tenho frases, você vê que é uma pessoa consistente, porque não é tudo que eu gravo, e tem coisas tuas que eu gravo, ou seja, como eu te falei, essa questão dos teus filhos, que foi um momento que você comentou, e porque eu Sim. acho que você sempre fala curto e consistente, e eu acho que falar Sim. bom não é longo, consistente. Uhum. O que importa é o que está expressando, né? Se é longo, se é muito ou se é pouco, né? As pessoas falam, Bispo, Uhum. você é muito objetivo. Eu falo, eu sou muito objetiva porque eu não preciso falar mais do que o necessário, né? Sim, E aí eu sim. sou mesmo, eu falo que eu tenho um problema, eu sou objetivo. Mas não dá nem para imaginar uma timidez dessa. E algumas coisas eu queria ressaltar para o pessoal do que você falou, porque olha, você Uhum. falou algumas coisas assim muito sérias, que eu considero extremamente sérias. Uma coisa que você Uhum. falou, ó, bispo, em determinados momentos eu tive que enfrentar. É muito Uhum. sério isso, porque eu falei bastante sobre isso ontem. Deus, ele Sim. é nosso pai, Vânia, eu não sei se você tem essa sensação. A gente Uhum. sente proteção, eu sinto isso, eu tenho certeza que você também sente, pela até tua história de vida. Eu sinto com Deus Sim. proteção, eu sinto com Deus amor, eu sinto com Deus que Ele é efetivo na minha vida, nos meus resultados na minha Uhum. vida. Mas eu Uhum. sei que tem coisas que Ele não vai resolver por mim. Tipo assim, você não vai conseguir ir na escola pelo teu filho, sabe assim? Sim. É Você verdade. não vai conseguir sentar. Você vai falar, Gui, come, mas você não vai poder comer com a boca dele. Né? Sim, Você com não vai certeza. atravessar a rua por ele. E às vezes eu falo para as pessoas, quando Deus quer que a gente enfrente, na realidade é porque Ele te Uhum. ama. Né? É Porque verdade. ele Verdade. quer que você seja mais parecida com ele. Ele quer mostrar para nós, quando a gente enfrenta, que dá certo Uhum. enfrentar. Com Eu acho certeza. que é muito bom, e eu tenho certeza que ao longo dessas experiências, porque olha que loucura. Se Deus não Uhum. amasse e ele não fosse se manifestar na tua vida, como que ele te põe no altar para ser curado? É uma coisa incoerente aos olhos dos homens. Sim, com Mas aos olhos certeza. de Deus é assim, eu estou te trazendo para o meu ambiente, eu estou te trazendo para o meu altar para te mostrar que para mim, se você tem deformação ou não, eu vou te curar. Uhum. Se você tem pecado, eu vou te Uhum. perdoar. Se você tem dor, Sim. eu vou trazer o meu bálsamo. E efetivamente eu vou te Uhum. mostrar também que quando você tá, sou eu que tô, porque essa experiência da Vila Matilde é incrível. Né? Verdade. Como que alguém que passa quase uma manifestação de síndrome de pânico muito próxima, ou se não essa, minutos antes fala, eu vou pregar. E na tua Sim. decisão, porque não é o teu sentimento, É né? verdade. Isso que as pessoas precisam Verdade. entender muito. O sentimento da Vânia é colocar ela dormindo na cama, tomando banho, remédio e dormindo. Mas na Uhum. decisão dela falar, Ronaldo, vamos, né? Que tem que Uhum. respirar fundo e que tem que enfrentar. E assim, quando a gente passa essas situações, a gente vai enfrentando no carro, a gente enfrenta quando a Sim. gente sai do carro, a gente enfrenta quando a Uhum. gente sobe, a gente enfrenta quando a gente pega o microfone. Eu faço ideia que é todo um trajeto para enfrentar, né? E aí, Sim. quando você pega uma situação que você vê que Deus tá falando para você, você é minha filha e eu faço o que eu Uhum. quiser e através de você eu faço o que eu quiser e a tua dor se transforma, a tua maldição se transforma em bênção, é muito Uhum. forte, porque É o que te verdade. curou foi o plano de Deus na sua vida, que era muito superior à tua timidez. Porque Com como que certeza. Deus quer pôr uma tímida que tem problema para atravessar a rua no altar para cantar para o Brasil e para o mundo? É muita loucura, é só Deus mesmo para fazer essas coisas, concorda? Verdade. 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 Certeza. Né? O Porque você medo do fala, mundo. as pessoas te ouvem e falam, não é possível, essa pessoa não estava no Renascer Praise na semana passada, no domingo, né? Verdade. E é muito Verdade. bom a gente saber que você enfrentou, que você Uhum. reagiu. Você falou palavras que Sim. eu usei muito ontem para explicar como vencer. Você falou que Uhum. acreditou, né, que você reagiu, Sim. que você enfrentou. E Uhum. efetivamente a tua posição de decisão, porque você pode crer em Deus quanto você quiser. Mas se Sim. você não tiver, eu posso crer, 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 mas o que prova a tua fé é que você foi em frente. Não é Sim. verdade? Verdade, com certeza. E porque o Senhor ele quer ver o nosso posicionamento, né, Bispa? Então, Sim. assim, quando a gente anda com Deus, a gente precisa de provar.
né? Provar que ele é fiel, ele é justo, ele prometeu que estaria conosco todos os dias da nossa vida, mas só que tem algumas coisas que a gente precisa de aprender a andar, igual uma criança que está aprendendo a andar, né? A gente segura na mãozinha, mas vai chegar uma hora que ela vai tentar levantar sozinha sem a gente, vai andar, vai cair, mas depois ela vai acertar, ela vai ver qual que é o tempo, o peso, o lugar certo, onde ela vai pisar para não cair. Então, assim, é isso, através da palavra, através da fé, acreditando, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E graças a Deus que a gente tem um Deus que é por nós, mesmo passando por essa dificuldade que a gente sabe, para quem passou é dilacerante, é difícil, né? Então, mas quando você se joga nos braços do Senhor, a gente vê que Ele é nosso bem maior, que Ele não nos deixa só. Então, algo que o Senhor, Ele fala muito no meu coração, nunca vi um justo desamparado, sua semente mendigar o pão. Então, o Senhor Ele nunca vai deixar o justo desamparado, Ele sempre vai nos abençoar com toda sorte de bênçãos, mas isso precisa de crescer dentro de nós. Se isso não acontecer dentro de nós, a gente vai ouvir várias promessas, várias palavras proféticas, e nunca vai acontecer na nossa vida, porque a gente não tomou posse, entendeu? Então, isso é muito dentro de nós. Às vezes a gente pede oração, porque assim, a gente está na unidade, existe algo muito forte no poder da unidade, que infelizmente muitas pessoas desprezam isso, não vivem o poder da unidade, né? Às vezes é que Deus tem misericórdia de nós, Ele olha para nós e vê que como a gente ainda precisa de buscar mais, que a gente ainda não está como a palavra do Senhor diz. E a palavra do Senhor, ela nos ensina em tudo no nosso dia a dia, em todas as situações, em todas as ocasiões, a palavra de Deus nos ensina. Então, a gente precisa de estar firmado mesmo no Senhor para a gente poder viver essa bênção que enriquece e não traz dores. Às vezes a pessoa pensa que é enriquecer só de dinheiro, mas isso não. Enriquecer a nossa alma, o nosso espírito, entendeu? Enriquecer da intimidade do Senhor. E, então, não adianta só as pessoas orarem por nós. A gente precisa de viver a experiência. Uma vez, uma missionária falou para mim, Vânia, você precisa de viver as experiências que Deus tem para você. Porque no Santo dos Santos existe um lugar que está lá, que é só para você, que não adianta outra pessoa, é só para você, e isso é muito forte, né? Sim, e a palavra de Deus fala que aqueles que busca na madrugada, que o Senhor, Ele revela os segredos daqueles que têm realmente um coração voltado para o Senhor. Assim, eu gosto muito de ver a história de Davi, todas as lutas que ele passou, que ele enfrentou, mas toda vez que ele entrava na presença de Deus, Deus via a sinceridade do coração dele. Então, por isso que Deus dava vitória. Teve algumas coisas que ele viveu, porque é fogo, são consequências daquilo que a gente faz fora da vontade de Deus, porque a gente faz do nosso jeito, da nossa maneira. Mas quando nós entregamos a nossa vida para o Senhor, realmente a gente fala, não mais vivo eu, todo dia esmagando a nossa carne, porque a carne ela está nada, né? É verdade. Né? Mas quando a gente fala isso, e a gente mantém um exercício, tem coisas que é difícil, gente, mas se a gente mantém um exercício, chega uma hora que o Espírito Santo, ele entra na sua vida de tal forma que as pessoas olham para você e só enxergam Deus, entendeu? Não é que a gente é santarrão e tudo mais, mas é que a gente tem buscado de Deus. Então, todas essas coisas, sabe, passam a ser pequenas, porque você vai aprendendo a vencer, entendeu? Da mesma forma que você aprende a andar, você vai aprendendo a vencer, né? E daí a gente sabe o significado de viver de glória em glória, de vitória em vitória, né? Eu sempre falo que o sobrenatural, viver o sobrenatural é ser mais que vencedor, né? Então, ser mais que vencedor é viver a bênção do Senhor, viver os milagres. Só quem vive isso, quem tem essa intimidade com Ele, né? E é algo que eu tenho buscado de Deus. Eu falei assim, eu não quero viver mais à margem. Eu não quero só ter a sua misericórdia, sabe? Porque às vezes a gente só tem a misericórdia de Deus, mas a gente não tem a bênção de Deus completa na nossa vida. Deus queria fazer tanta coisa na nossa vida, mas a gente não tem a bênção de Deus na plenitude, porque a gente não vive segundo o coração dele, né? Eu sempre gosto de falar que a gente faz rascunho na história que Deus escreveu. Daí a gente pega o mapa que ele escreveu pra gente, daí a gente vai lá e apaga e faz a bifurcação do jeito que a gente quer entrar, né?
É assim chegando mesmo. na frente. Dá palpite na hora errada, inclusive, né? Não Muita é? loucura. Então eu Não, tenho só tem. buscado de Deus, bispo, assim, viver a verdade, sabe? De que Amém. Ele possa olhar para mim, se agradar e que eu possa ser bênção para as outras pessoas, porque eu fui chamada para isso, né? Eu não Amém. sou E mais você é. uma, assim, na ignorância, sem saber, porque às vezes a Uhum. pessoa que não conhece Jesus, na verdade, ela vive naquela ignorância sem ela perceber, coitada. Né? Mas a gente não vive mais assim, porque a gente se decidiu por ele. Teve um dia na minha vida, na igreja que eu era, onde eu nasci, que eu me decidi, fui à frente, aceitei Jesus, e a partir desse momento já não sou mais eu. Então, Sim. a gente precisa de viver, ter fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E às vezes a gente limita muito o poder de Deus na nossa vida. Aí a gente vive só passando por luta, 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 e parece que E nunca não vê vence. as coisas boas, né? É, entendeu? Então, assim, a gente precisa de trazer à memória aquilo que nos dá esperança, não só olhar a luta de agora que a gente está passando, mas lembrar de tudo que Deus fez. E esse sentimento nos ajudar a continuar caminhando, enxergando que existe um novo tempo para a gente, né? É, e eu tava pensando aqui de todas as coisas, até pra gente encerrar, vou ver se você consegue aí com o Ronaldo cantar 3 minutinhos de uma música, porque aí também eu não posso perder Sim. essa oportunidade. Uma coisa, alguma Aham. música que te marque, porque eu sei que qualquer uma que te marcar é muito boa. É, mas Amém. assim, eu fiquei pensando, né, agora nos últimos minutos que você estava falando, hoje, essa idade que você hoje forma, e eu sei que Aham. você é chata, no bom sentido de ter disciplina, pera um pouquinho, é ensaio, é horário. Sim. Às vezes a pastora Camila fala, ai, se eu usar a sala no horário que a Vânia registrou, a senhora é doida, a Vânia é chata com sala. Mas é um chato super mega positivo de alguém que está levando a obra de Deus e as coisas de Deus a sério, né? Eu vejo que se leva Aham. muito a sério as coisas de Deus, como se leva a tua Uhum. família a sério, como se leva o altar a sério. A gente percebe sim em você que as coisas de Deus são sérias para você, né? Amém. E você Verdade. não leva a vida na brincadeira, mas se você parar para pensar a título de habilitação espiritual, porque Uhum. tudo que me dói e que eu passo me habilita, não tem jeito. As tuas habilitações são as tuas marcas, por isso que Paulo fala das marcas, né? As marcas que são da Vânia, Uhum. não tem jeito, elas são da Vânia. Não tem como você Sim. negar as dores e também muito menos as vitórias. Mas hoje você tem Uhum. na tua mão uma juventude que é muito marcada por timidez, que é muito Sim. marcada por problema familiar, que é muito Uhum. marcada por processo de interiorização de sentimentos. Eu nunca vi esse negócio de só ficar na internet, de só ficar, Amém. né, de falta de relacionamento ser até frio, porque o Uhum. cara tá todo tempo no vídeo, ele não tem relação. Hoje, não sei o que o João falou pra mim, que ele tava assistindo o vídeo, ele falou, não, o fulano de tal, o Lobo não sei o que me falou. Aí eu falei, ele te É. falou? Com quem que você conversou? Mas era do vídeo que ele estava falando. Então, os vídeos para Sim. eles hoje são tão reais que na cabeça do meu filho de 6 anos era um videogame de construção do Minecraft lá, coisa de coisinha, que o cara estava ensinando a fazer, É. não tinha nada demais. Mas eu fiquei Sim. observando como é que ele encara aquilo. Na cabeça dele, ele Sim. conversou com o cara. Estava Sim, muito verdade. presente. E essa juventude está Uhum. tão envolvida com isso que deixa as relações humanas. E hoje Deus te levanta para você formar na parte de música e adoração, que sem dúvida é uma das coisas mais incríveis que a gente tem na igreja, porque é tudo de Sim. bom. Uma Uhum. fase de idade que eu considero das mais difíceis de Sim. deformação de problemas mesmo de formação de caráter, de necessidade de ter Deus para poder firmar o caráter, né? E Sim, aí Deus vai verdade. lá e pega a tua dor e fala para você assim, filha, agora eu vou te dar umas meninas bem doidas, uns meninos bem doidos, e você vai ter um dom, porque aí eu vejo eles com você, eles se Uhum. sentem em casa, né? Sim, Porque eles te acham verdade. natural, eles te respeitam, e é lindo você ver a dor da pessoa se transformando em habilitação, porque hoje a tua dor, que é a tua timidez, as tuas guerras interiores, elas se transformaram em habilitação que libertam outras pessoas, né? E Amém. libertam Amém. mais do que as pessoas, a tua vida liberta o dom das pessoas, Vânia. Isso é Amém. Glória a tremendo. Como é Deus. lindo a gente poder liberar Amém. o dom das pessoas, os talentos das Isso. pessoas, porque a gente Isso. mostra para elas que quem não acreditou na gente, a gente pode acreditar nelas, né? Sim, com Então é certeza. muito, eu acho que é muito bom o teu testemunho de uma pessoa tão, você é uma pessoa forte, uma pessoa natural, uma pessoa ungida. Então que fica meu agradecimento até antes de você cantar um pouquinho para a gente encerrar,
E te Amém. falando da minha admiração mesmo. Eu falo que na hora que os meninos estiverem no TIM, eu já sei para onde é que eu quero que eles vão, no seu ensaio, Amém. né? Porque eu sei que vai ter consistência espiritual e uma pessoa que serve Amém. verdadeiramente a Deus. Nós somos gratos a Deus mesmo pela sua vida, pelo Ronaldo e pelos meninos, viu? Amém, Bispo, amém. Eu vou cantar aqui, não tem como não cantar, prefiro crer. Ah, Uma canção muito de bom. Joanlina, né, que o Senhor deu ao pastor Léo numa época difícil, quando a gente descobriu que minha mulher estava com câncer de tireoide, mas Deus deu a graça, hoje ela está curada, já fazem 7 anos, e que você possa viver sozinho, você não consegue, mas com Jesus você é mais forte. Amém. Quero acordar amanhã e ver o brilho do sol, saber que me deu mais um dia pra viver, reconhecer tua grandeza, reconhecer que o poder, saber que estás no controle do meu ser, faz-me compreender que tudo é para o meu bem, mesmo sem eu poder te entender. Que tudo está em tuas mãos, que tudo tem um porquê. Uma coisa te peço, ajude a minha fé. Prefiro crer no teu poder, prefiro crer no sobrenatural, prefiro andar sobre as ondas desse mar. Vem me tocar, vem me curar, o teu poder eu já posso sentir. Senhor, eu sei, contigo eu posso caminhar. Vem me curar, vem me toque, manifesta o teu poder. Sei contigo, eu sou mais forte. Vem, ajude a minha fé. Prefiro crer no teu poder. Cante comigo profetizando. Prefiro crer no sobrenatural. Prefiro andar sobre as ondas desse mar. Vem me tocar, vem me curar. O teu poder eu já posso sentir. Senhor, eu sei, contigo eu posso caminhar. Aleluia. Hoje eu caminho o Senhor de perto, não só de ouvir falar, mas eu caminho de perto e sem medo. Eu sou apaixonada por esse louvor, você sabe, né? Eu sou apaixonada. Amém. Eu sou apaixonada por esse louvor. Amém. Fala pro Léo, Léo, você não tem que fazer de fazer esse louvor. Fico nervosa com você. Obrigado, que é um privilégio. Obrigado pela honra, pelo teu amor, pelo teu carinho, pela tua humildade, né? Amém. E a gente, com certeza a gente aprendeu. Eu falei que mais que aprendeu, a gente foi ministrado hoje. Então, Amém. é muito bom te ouvir em todos os sentidos. E se alguém um dia te falou que é ruim ser ministrando, eu vou te falar que você é muito boa ministrando. Eu te ouviria mais 1 hora, viu? Amém. Olha, meu Deus. Glória a Deus. Para você ter certeza no mundo espiritual. Isso, porque eu te ouviria tranquilamente, porque edifica, é calmo, é tranquilo e é muito.
carinhoso, você é carinhosa com as pessoas e você transmite o amor de Deus. Obrigado, Amém, viu? querida. Deus abençoe. Vou dar tchau lá para a galera. Sério, você é lindo, te amo, viu? Deus Amém. abençoe. Tchau, Vista. Tchau, gente.